Inundações agravam-se no estado australiano de Vitória, casas e ruas submersas, com várias cidades em alerta de emergência. Chuvas torrenciais na ilha grega de Creta fazem 2 mortos, mau tempo na região persiste. Autoridades pedem para a população permanecer vigilante. Pinóquio é o novo filme de animação de Guillermo del Toro. A obra em stop motion sobre o boneco de madeira foi apresentada em Londres. As inundações no estado de Vitória, na Austrália, podem agravar-se ainda mais, avisam as autoridades do país. Em algumas zonas estão em vigor avisos de emergência dirigidos aos residentes, devido ao risco de mais cheias que podem atingir milhares de outras casas. De acordo com os meios de comunicação locais, 10.000 residências podem ficar debaixo de água na região de Shepparton. Carrie Simpson, residente nesta cidade regional, disse que o cenário neste domingo foi como algo que se vê num filme, que não era real, mas afinal era. Os níveis de água no rio Goulburn já subiram mais de 11 metros. As autoridades acreditam que o rio pode vir a atingir um pico de mais de 12 metros nesta segunda-feira, o que bateria os recordes das cheias de 1974 na região. Outro residente disse nunca ter visto nada assim, que a última vez que aconteceu algo parecido foi mesmo em 1974, concluindo que vivia na zona quando houve outra inundação em 1993, mas que não foi nada parecido, que desta vez é surreal. Os especialistas acreditam que as inundações na Austrália foram agravadas pelas alterações climáticas e pelo fenómeno climático Laninha. As chuvas torrenciais que se abateram sobre a ilha grega de Creta este fim de semana provocaram 2 mortos, de acordo com o último balanço feito pelas autoridades locais. Os bombeiros acabaram por encontrar este domingo o corpo de uma mulher que estava dada como desaparecida há um dia. A intempérie atingiu a zona nordeste de Creta, especialmente a região de Heraklion. A intensa precipitação provocou fortes inundações, devastando vários edifícios. Muitas habitações tiveram de ser evacuadas. As ruas das localidades tornaram-se em autênticos rios. Alguns veículos acabaram por ser arrastados até ao mar. O governo de Atenas anunciou já ajuda estatal ao município de Malevisi, no valor de 400 mil euros, e o pagamento imediato de indemnizações aos afetados. É ainda cedo para se apurar o montante total dos estragos nesta ilha turística do mar Mediterrâneo, que tem vindo nos últimos anos a ser afetada por eventos climáticos extremos. Por essa razão, o governo local sublinhou que a construção de um sistema de proteção contra inundações não pode ser mais adiado. O mau tempo naquela parte do Mediterrâneo vai continuar. As autoridades gregas alertaram as populações de Creta e das ilhas vizinhas de Rhodes, Carpatos, Castelorizo e Casos para permanecerem vigilantes. O 20º Congresso do Partido Comunista Chinês começou com um longo aplauso dos cerca de 2.300 participantes escolhidos a dedo para entrar no grande salão do povo em Pequim. No discurso de abertura, Xi Jinping saudou a ascensão da China como potência global e pediu unidade em torno da sua liderança numa altura em que está prestes a carimbar a candidatura para governar num histórico 3º mandato. A situação de Taiwan também foi destacada pelo presidente. Para Xi Jinping, esse é um assunto para os chineses e que deve ser resolvido na China. O país vai continuar a lutar por uma reunificação pacífica com a maior sinceridade e o maior esforço, mas não vai renunciar ao uso da força e terá a opção de tomar todas as medidas necessárias. Na sexta-feira, um porta-aviões dos Estados Unidos chegou ao porto de Manila para uma visita de rotina e Washington anunciou uma ajuda de 100 milhões de dólares às Filipinas para impulsionar as capacidades de defesa e modernização militar do país. O anúncio foi feito depois de 2 semanas de exercícios de combate que envolveram 2.500 fuzileiros filipinos e norte-americanos.
O satélite militar russo Cosmos 2560 foi lançado com sucesso a partir do cosmódromo de Plesetsk no sábado, 15 de outubro, às 22h55, horário de Moscovo, pelo foguetão Angara 1.2, informou o Ministério da Defesa da Rússia. No entanto, os pormenores e as características técnicas da missão não foram divulgados. O Cosmos 2560 está relacionado com 2 outros satélites já colocados em órbita anteriormente. O Cosmos 2551, lançado em setembro de 2021, e o 2555, lançado em abril de 2022. A Polícia Nacional Espanhola, em colaboração com a Europol, desmantelaram o maior banco de narcotráfico da Europa, prenderam 32 pessoas, a maior parte de origem síria. As autoridades acreditam que a rede operava em mais de 20 países e fazia a lavagem de mais de 300 milhões de euros por ano. Na operação também foram apreendidos quase 3 milhões de euros. Quatro pessoas permaneciam no domingo à tarde em prisão preventiva em Paris pela morte de uma menina de 12 anos. O corpo de Lola foi encontrado dentro de uma caixa de plástico na capital francesa na sexta-feira à noite por um sem-abrigo. Estava escondido por tecidos no interior da caixa, pousada no exterior de um edifício ao lado de 2 malas. A cidade francesa de Lyon volta a homenagear os grandes artistas da história do cinema. O tributo é feito todos os anos no Festival Lumière. A edição 2022 começou este sábado e termina no próximo domingo. A longa L'Innocent, filmada em Lyon, lançou o festival, uma ponte entre o cinema clássico e o cinema contemporâneo. T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie? Là, je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là? Oh putain! Quoi? A comédia fez parte da seleção oficial em Cannes. Louis Garrel, ator e realizador, conhece bem a história do cinema e quis homenageá-la neste filme. On a dit c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone? Du caviar. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui! En plus, vous faites ça en famille! Pensei muito no cinema italiano. Podemos pensar numa comédia romântica, também francesa, também nos anos 50, até mesmo em Howard Hawks. Os filmes estão sempre em diálogo. Por isso, ver um filme é também uma viagem estranha, com filmes do passado. Celebrar o cinema de ontem é também celebrar o cinema de amanhã. E depois é uma alegria reencontrarmos-nos para celebrar o cinema em grande estilo. Estou muito feliz por estar aqui porque é o lugar histórico, o local do nascimento do cinema. Estou muito feliz por participar e por ser um dos convidados de honra deste festival. Depois de olhar para o programa pensei, quero ver isto e isto, uau! Billy Wilder, Sidney Lumet e Louis Malle e os filmes de Jean Moreau. É um paraíso cinéfilo. Este ano, Tim Burton recebe o Prix Lumière, que já foi atribuído a referências da sétima arte como Clint Eastwood, Martin Scorsese ou Pedro Almodóvar. Estão programadas cerca de 500 exibições até 23 de outubro. Pinóquio é o novo filme de Guillermo del Toro. O realizador mexicano apresentou-o no Festival de Cinema de Londres, juntamente com alguns dos atores que emprestam a voz às personagens. Este filme de animação em stop motion é um projeto de longa data do realizador. Gregory Mann dá voz a Pinóquio. O filme conta ainda com as vozes de relevo de Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton ou Kate Blanchett. Guillermo del Toro diz lembrar-se claramente de como o mundo parece assustador para Pinóquio, acrescentando que normalmente a história de Pinóquio é sobre obediência e queria fazer uma sobre desobediência, uma história em que não é necessário mudar para se ser amado, não é preciso mudar para se ser considerado como um verdadeiro ser humano, porque somos todos humanos, concluiu o realizador. Guillermo del Toro apresentou o filme no Festival Lumière, na cidade francesa de Lyon, entre 15 e 22 de outubro.
Pinóquio está em cartaz antes de chegar à Netflix em dezembro.